Olá pessoal, vamos a mais um episódio da série Psicopedagogia, atuando nesse episódio 9, com TEA, transtorno do aspecto autista. E o nosso tema de hoje é aprendizagem e interesses restritos no TEA. Então, exploraremos a dualidade da aprendizagem no TEA, que se manifesta muitas das vezes através de interesses restritos. Então, vamos desmitificar o que são esses interesses, seu papel de desenvolvimento e como o profissional de psicopedagogia pode utilizá-los como pontes poderosas para a aquisição de novos conhecimentos. Vamos para a nossa frase de impacto. No TEA, o interesse restrito não é um bloqueio, mas sim a porta de entrada para a aprendizagem. Ele é o bilhete VIP que o cérebro do autista usa para processar o mundo. Objetivos: compreender a natureza e a função dos interesses restritos. Compreender a natureza e a função dos interesses restritos, que nós chamamos de IR, no transtorno do aspecto autista. Analisar como os IRs impactam e, paradoxalmente, facilita o processo de ensino-aprendizagem. Oferecer estratégias psicopedagógicas para integrar os IRs no currículo escolar e nas atividades terapêuticas, sim, Porque esses interesses, esses interesses restritos, chamado IR agora, que a gente vai repetir, então é melhor chamar dentro do que eles reduzem. Vamos para o quadro Descomplica aí. Interesse restrito, que é o IR, Enquanto um hobby pode ser abandonado ou trocado facilmente, o interesse restrito no TEA é caracterizado pela intensidade, frequência e duração, em detrimento a outras atividades ou interações sociais. É uma forma de um indivíduo autista processar o excesso de informações, trazendo previsibilidade e conforto a um foco que pode ser usado a nosso favor. Desenvolvimento por tópicos. Os IRs oferecem previsibilidade e segurança em um mundo sensorial e socialmente avassalador. Isso é o papel dos interesses restritos no cérebro autista. O foco intenso em um tema, exemplo, dinossauro, trens, pode ser uma estratégia de autorregulação. O cérebro autista tem uma atenção mais voltada aos detalhes e menos à visão global, quer dizer, a teoria da coerência central fraca. E os IRs fornecem a estrutura e os detalhes que ele busca. 2. Intervenção psicopedagógica, transformando IRs em pontes. A abordagem psicopedagógica deve ser mediacional. Em vez de proibir o interesse, o profissional deve usá-lo como reforço natural e contexto de aprendizagem. Exemplo, se o interesse é em trem, use temas de trem para ensinar todas as disciplinas necessárias e explorar bastante esse tema para leitura, para desenho, para contar uma história,
tá? Eu já tive esse tema aqui, dinossauro, no atendimento a um TEA. E aí eu coloquei, mas essa criança jogou tudo pro alto, não brincou não, tá? Porque ele estava com a faixa etária muito pequena, só tinha 2 anos, tá? Então, tópico 3. Dificuldade de generalização e a necessidade de estrutura. Então, crianças com TEA podem ter dificuldade em aplicar um conceito aprendido em um contexto para o outro, que é a chamada generalização. Então, os IRs ajudam a fixar o conteúdo, mas a estrutura e a previsibilidade. Então, são essenciais para que essa aprendizagem seja transferida para outras áreas, inclusive com a ajuda do ABA. O apoio visual e a decomposição de tarefas longas são vitais, porém necessária que de vez em quando sejam interrompidas. Já me antecipei aqui. É correto limitar o tempo que a criança passa no interesse restrito? Sim. É correto limitar? Sim. Se o IR estiver impedindo a participação de atividades essenciais, tipo assim, vai escovar o dente, vai ao banheiro, né? Tá aqui numa rodinha contando história e ele fica focado só em outra coisa, então ele tá com interesse restrito. Então você vai ter que delimitar sim esse tempo. O ideal é programar o tempo, o uso de times visuais, né? E negociar usando o tempo de IR como recompensa para cumprir outras tarefas. Como usar um IR que parece muito complexo para a idade? Exemplo, sistema solar e um pré-escolar, né? Que é de 0 a 5 anos, que nós estamos abordando. Então, descomponha o tema. Como assim? Use a terminologia complexa para a linguagem, quer dizer, fonemas e escrita. Então, mas use os conceitos básicos, tamanho, cores, para as habilidades cognitivas e transforme o complexo em lúdico e concreto. Lúdico da brincadeira e concreto do pegar, do amassar para fazer o planeta, por exemplo, né? Argila, massa de modelar. Então, ele vai... o tema é aquele que ele escolheu. O IR dele está lá, focado no treino, dinossauro, seja lá o que for. E você, como psicopedagogo, você embarca nisso, que é o interesse dele, restrito. Mas você não tem que ficar, estimular mais isso. Você vai levar esse interesse restrito para outros conhecimentos, entendeu? Você não tirou ele daquele interesse. Você acrescentou o campo cognitivo dele. É preciso que tenhamos esse conhecimento, seja você pai, seja você professor ou psicopedagogo. É assim que se trabalha. Dica da semana: o caderno de expert. Crie um caderno ou pasta chamado Eu Sou Expert. Em quê? Em dinossauro, em trem, em bola, em peteca, entendeu? Né? O tema do IR. Incentive a criança a desenhar, escrever ou colar fatos sobre o tema. Aquilo que eu já citei, mas aqui eu estou na sequência, né? Então, aqui entra como a dica da semana, que é esse caderno, né? Então, use este caderno como base para as atividades de aprendizado e como item para iniciar conversas com colegas ou terapeutas. Isso valida o interesse e fortalece a autoestima. Então, ele vai pegar aquele interesse, né? Restrito, que é o IR, e a professora vai né? Geralmente é o mediador que está na sala de aula com TEA, mas a professora também, ela pode fazer essa intervenção, levando esse R dele para outros conhecimentos, ampliar a parte cognitiva dele, assim como eu estou orientando os pais e os psicopedagogos, que devem seguir essa sequência aqui que eu trago para vocês. Isso é estudado, isso não é chutado não, tá? E eu tenho uma praticazinha boa.
Encerramento. Reforçar que a psicopedagogia no TEA busca a neurodiversidade, entendendo que a forma de aprender é diferente e não deficiente. Os interesses restritos são uma ferramenta valiosa quando bem manejada. Então, essa palavra manejada diz tudo. Então, seja você pai, seja você professor, seja você psicopedagogo, caminhe adequadamente dentro dos IRs. Então, o TEA, ele tem esse IR, então precisa ser explorada dentro da aprendizagem para ampliar o campo cognitivo. Então, não é deficiente, tá? É diferente, mas ele vai chegar no mesmo lugar no momento dele e da forma dele. É só isso que eu tenho que acrescentar enquanto psicopedagoga. Chamada para ação. Olhe para a paixão do seu filho com TEA com novos olhos. Não tente eliminar, tente integrar, trazer mais. Se você é professor, busque formação para adaptar seu planejamento. Se você é pai e mãe, use o IR para conexão e ensino. A ponte para o novo está no que ele já ama. Então, se o centro de interesse dele, né, essa IR é interesse restrito, mas é o centro de atenção, é no que ele focou, é no que ele se apegou. Então, use e abuse isso para expandir o conhecimento dele. E por hoje é só. Gratidão para vocês.